Olá, eu sou o professor Luciano de Champietro e na aula número 19 de Introdução à Programação vamos continuar a falar sobre arranjo. Se vocês se lembram, na aula passada nós tínhamos criado um arranjo de preços, né, para guardar os preços de cada um dos materiais da nossa piscina e aprendemos, né, como criar esse arranjo, atribuir valores e consultar esses valores, no caso aqui imprimindo cada um dos valores. Como que o nosso compilador vai fazer para ele achar esses elementos na memória, né, os valores de cada um dos elementos do nosso arranjo. Lembrando também que esse exemplo é como que foi criado o nosso arranjo em memória. Né? Temos a variável preços, que é do tipo referência de memória para double, e tínhamos alocado com a função malloc espaço para quatro doubles, né, quatro elementos do tipo double. Inicialmente, né, quando pedimos para acessar qualquer um dos índices do nosso arranjo, inicialmente ele vai para a variável ali correspondente ao arranjo, né, no nosso caso a variável preços. Né, nós aprendemos algumas aulas, né, que o compilador faz a ponte para a gente entre o nome da variável e seu respectivo endereço de memória. Então ele vai para essa variável, lê seu conteúdo, que vai ser justamente o endereço do nosso arranjo propriamente dito, e daí ele calcula, com base no índice, a posição de cada um dos elementos. Né? Se a gente está querendo acessar o primeiro elemento do arranjo, o elemento com índice 0, ele está justamente no próprio endereço guardado aqui em preços, né? No endereço 0xFF5, é o endereço aqui do elemento da posição 0. No caso aqui, né, só lembrando, nossos elementos do arranjo são do tipo double. Double ocupa 8 bytes de memória. E os índices válidos, como a gente já falou na aula passada, variam de 0 até n-1. Né? A gente tem um arranjo de n elementos, o primeiro está na posição 0, no índice 0, o segundo no índice 1 e assim por diante. Então, para achar o iésimo elemento dentro da nossa estrutura, o que o compilador precisa fazer, ele, a partir do endereço inicial do nosso arranjo, né, do início da memória do nosso arranjo propriamente dito, ele tem que deslocar para cada um dos elementos 8 bytes vezes i, onde i é o índice do arranjo. Né? O elemento da posição 0 do arranjo vai ter como deslocamento 0, então vai estar no próprio início do endereço do arranjo. O elemento da posição 1 vai estar 8 bytes depois, ou seja, o endereço desse elemento aqui, do elemento com valor 1100, é 8 bytes acima desse endereço que a gente tem, e assim por diante. Né? Então, para o cálculo de qual é o endereço exato de memória do iésimo elemento do elemento que está na posição i, né, do in si do nosso arranjo, o que o compilador faz nesse exemplo é 0xFF5, que é o endereço inicial do arranjo, mais 8 vezes i, né, 8 bytes vezes i, para descobrir a posição de cada um dos elementos. Então, significa justamente vai na posição de memória referenciada aqui por preço. Se o índice for igual a 0, né, igual a 0, é o primeiro elemento, o elemento está nesse próprio valor de memória. Se for igual a 1, tem que se deslocar 8 e assim por diante. Voltemos agora para o exemplo da nossa piscina. Né, esse era o código anterior a termos criado o arranjo, em que tínhamos uma constante com o preço de cada um dos materiais. Vamos poder simplificá-lo bastante agora que criamos um arranjo com preço. Então, o que precisamos fazer? Né? Primeiro, verificar se o preço, se o material é inválido, né? Se o material for menor do que a alvenaria, isso significa menor do que 0, ou maior que plástico, lembrando que plástico é uma constante que vale 3, isso é inválido. Ou se a área for menor do que 0, isso é inválido também. Então, colocamos aqui 3 condições. Notem o uso do operador lógico ou aqui, né? Que são as 3 condições que indicam um erro, né? Que a gente vai retornar -1 se houver um erro. Que são material menor do que 0, material maior do que 3, ou área da piscina menor do que 0. Né? Essas 3 condições, né? Se qualquer uma dessas condições for verdadeira, vamos retornar -1, porque tem um parâmetro com valor inválido que não dá para a gente calcular o valor da nossa piscina. Caso contrário, a gente não precisa de um switch case para cada material. A gente só precisa desse cálculo aqui, que é a área, que é o parâmetro que foi passado aqui como entrada,
como, né, parâmetro da nossa função, vezes preços índice material, né, o nosso arranjo preços, e o material é o índice do nosso arranjo, que contém, né, o arranjo contém todos os diferentes preços para cada material. Então, a gente não precisa de um switch case testando cada um dos materiais. Então, independente da quantidade de materiais que temos, conseguimos fazer o cálculo do preço de uma maneira bastante simplificada. Só precisamos primeiro verificar se esse índice é válido. Então, se o material é válido, né, se não é menor que alvenaria e não é maior que plástico. A área é verificada, mas não por causa do arranjo em si, né, mas porque não dá para calcular o valor de uma piscina com área negativa. E daí, para calcular o valor em si, basta multiplicarmos a área pelo conteúdo do arranjo da respectiva posição para aquele material. Né? Temos uma posição no arranjo para cada um dos materiais. Obviamente, temos que tomar cuidado, né, que a gente fez a atribuição correta, né, que o índice 0 do nosso arranjo tem o preço de alvenaria, o índice 1 tem o preço de vinil, e assim por diante, para que a conta seja feita corretamente. Mas foi possível, como podemos observar, simplificar bastante esse código. É lógico que é importante também, né, voltando aqui para o slide anterior, que a variável preço, o arranjo preço, seja visível por esse trecho do código. Né? A gente não passou preços como parâmetro. Se vocês observarem o código que está como anexo ao material dessa aula, preços foi criado como um arranjo que fica ali fora das funções, né? Foi declarado antes de qualquer uma das funções, então o escopo dele é o programa como um todo, como já aprendemos aí em aulas anteriores sobre o escopo de variável. Né? Funciona para uma variável simples, funciona para um arranjo também. Nós podemos atribuir para uma variável normal o valor de qualquer uma das posições do nosso arranjo. Né? Por exemplo, podemos criar uma variável x do tipo double e atribuir a ela o valor de preço 0, preço 1 e assim por diante. Né? Atribuir o valor de um único elemento do nosso arranjo a essa variável do tipo double. E, obviamente, se os tipos não forem iguais, né, nesse caso aqui, cada elemento do nosso arranjo é do tipo double, a variável x é do tipo double, não tem problema nenhum. Se os tipos não forem iguais, pode ser necessário fazer um cast ou um typecast, que é aquela conversão de tipos de dados que a gente já aprendeu. Dependendo do tipo, não é necessário. Né? Se a gente tem uma variável do tipo double x, né? Uma variável x do tipo double, e estamos atribuindo a ela um inteiro, não tem problema nenhum. O contrário é problemático. Né? Se a gente tem perda de informação, a gente precisa do typecast para fazer essa conversão e vai ter perda de informação. Se a gente tem um número real e está guardando ele dentro de um número inteiro, só a parte inteira poderá ser armazenada. Nosso arranjo tem um tamanho fixo, como já foi comentado, e a gente acessa os elementos do arranjo a partir de seus índices. O que acontece se a gente tentar acessar uma posição fora do nosso arranjo? Né? Então, temos aqui um código, criamos o nosso arranjo com 4 elementos e estamos tentando acessar a posição -1. Ao tentar executar esse código, né, em C, o código compila normalmente, ao pedirmos para executar, ele executa também, e nesse exemplo aqui está retornando o valor 0 a ser impresso. Isso indica que foi acessado um valor do arranjo e foi achado um valor 0 de memória na posição que foi procurada. Isso pode parecer estranho, e já vou explicar o que aconteceu aqui. Só vou dar o outro exemplo, que também vai acontecer algo parecido. Né? Criamos novamente um arranjo com 4 posições e pedimos para acessar o elemento do índice 4. Isso também é problemático, porque os índices válidos vão de 0 até 3. Estou pedindo para acessar a posição seguinte, a do último elemento. E ao executar esse código, ao compilar e executar, ele compila sem problemas, executa sem problemas, e nesse caso aqui está imprimindo o valor 0 também. O que aconteceu? Né? Na linguagem C, o compilador vai seguir as nossas instruções, mesmo que a gente esteja pedindo para acessar uma posição que não está alocada para a gente, né, como uma posição anterior ao primeiro elemento do arranjo,
ou posterior ao último, né? O que acontece? Ele faz aquela conta do endereço, conforme foi visto em slides anteriores, né? A partir do endereço do primeiro elemento do arranjo, ele desloca quantos elementos a gente pedir, para trás ou para frente. Isso vai dar um endereço de memória, ele acessa esse endereço de memória e pega o conteúdo e nos fornece, que nesse exemplo tinha um valor 0 nesses conteúdos, tanto antes do primeiro elemento do arranjo quanto depois. Apesar disso não fazer parte do nosso arranjo. Em outras linguagens de programação, seria gerado um erro de execução informando que estamos acessando uma posição inválida do nosso arranjo. Na linguagem C, não. O compilador vai lá, acessa essa posição, esse endereço de memória que não está dentro do nosso arranjo, retorna esse valor para a gente como se fosse um endereço válido. A gente já tinha um problema parecido que não era tratado pelo compilador quando nós liberamos uma memória alocada pelo malloc em uma outra aula e pedimos para consultar o valor que estava nessa memória. Ele deixa a gente fazer. O princípio aqui é parecido. A gente está acessando uma memória que potencialmente não está sendo alocada para a gente, ou pelo menos não no nosso arranjo, né? A gente está tentando acessar a partir do arranjo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque o compilador C, a linguagem C, não tem esse cuidado de impedir que a gente faça isso. Se a gente pedir para ele acessar essas respectivas memórias, né, ele faz o cálculo do endereço e acessa para a gente e retorna ela para a gente, mesmo não fazendo parte aí do arranjo preços propriamente dito. Então, só um aviso aí para tomarmos cuidado, porque senão não irá gerar um erro. Né? Geraria um erro só se a gente tentasse acessar um endereço de memória que seja efetivamente negativo ou que esteja fora do limite aí do nosso programa e do sistema operacional entenda que a gente está tentando violar uma memória. Mas, fora isso, não geraria problema. Nesses exemplos, não gerou problema, mas a gente não deveria estar fazendo isso. Né? Teve aí provavelmente foi um erro de codificação, né? Se isso acontecer num programa real, provavelmente a gente escreveu o código errado e ele executou como se não tivesse um problema. Vamos ter aqui um terceiro exemplo de execução. Qual que é a diferença ou qual que é o problema potencial desse código? Eu criei a variável preços, né, do tipo ponteiro para double, como nos exemplos anteriores, mas esqueci de alocar memória para ela. Né? Não aloquei memória, né, para guardar um arranjo e com uma função malloc que retornaria o endereço para ser guardado em preços, né, o endereço da memória alocada. Então a variável preços existe, né, ela é uma variável normal, só que o conteúdo dela, ao invés de ter um conteúdo que é um endereço de memória para uma memória alocada pela função malloc, por exemplo, está em branco ainda, está zerado nesse caso. E daí eu peço para acessar o índice 1 desse arranjo a partir desse endereço ainda que está zerado, né, que não recebeu o retorno da função malloc. E daí, aqui, para esse exemplo, o código vai compilar, mas não vai executar. Nesse caso, ele foi causado um erro de execução, né? Então ele compilou, pediu para executar, quando executou ele gerou esse erro aqui, chamado de segmentation fault, CORDUMP, que significa que eu tentei acessar um endereço inválido de memória, porque de fato a variável preços estava com valor zerado e eu tentei acessar, né, deslocar um elemento a partir do valor zerado, né, que é o valor nulo em termos de endereço de memória, e não é possível encontrar um endereço válido a partir do valor nulo. Né? Ele não faz esse deslocamento, ele gera esse problema aqui durante a execução. Né? Mas o código compilou, né? Não teve nenhum aviso que haveria um problema no código, mas na hora de executar ocorreu esse erro de execução. Como que a gente muda um valor no arranjo? A gente já viu isso, né, durante a atribuição, né, que a gente fez principalmente consultas a valores, mas né, o nome do arranjo, o índice e recebendo um novo valor. Então, né, preços índice 2 recebe 500, a gente já tinha feito atribuições, e vimos que na hora de criar um arranjo dessa forma, né, sem ser com alocação dinâmica de memória, a gente já pode fazer a inicialização dos 4 valores, mas também é possível criar ele com 4 posições sem realizarmos uma inicialização dessa forma e inicializarmos depois elemento por elemento. Então, que é o que está sendo feito aqui. Criamos o arranjo preços 2 em 4 posições e daí
fazemos a atribuição de cada um dos valores, né, para cada uma das posições do arranjo, linha por linha. Vamos contrastar aqui, né, as duas formas de fazer isso, né, quando podemos ou devemos, ou é sugerido que façamos a inicialização já dos valores, e quando criamos e inicializamos depois. É muito útil e só possível, de fato, fazermos da forma que está aqui à esquerda, né, com a inicialização inicial, se nós soubermos todos os valores. Né? Se a gente tem um arranjo que a gente vai, por exemplo, perguntar para o usuário quais valores vão ser preenchidos durante a execução, não dá para a gente inicializar com os valores definitivos aí do nosso arranjo, porque a gente não sabe de antemão quais são esses valores. Se tiver muitos valores também, né, começa a ficar um código difícil, até porque fica difícil de a gente acompanhar, né? Se a gente tiver 200, 300 valores, eu quero, o elemento que está na posição 75 está errado. Como que eu acho, né, o 75 no meio de um conjunto grande de valores? Começa a não ser uma atividade fácil de ser feita. Por outro lado, nessa inicialização elemento por elemento, ela precisa ser feita se a gente não conhece os valores de antemão, e se tem muitos valores também, geralmente a gente faz dessa forma, porque fica mais fácil de gerenciar. Além disso, se a gente estiver criando um arranjo com alocação dinâmica de memória, daí só dá para fazer dessa forma. Não dá para alocar de maneira dinâmica e já fazer uma inicialização de diferentes valores aí de antemão. Então, a gente precisa fazer elemento por elemento, como nós fizemos no nosso exemplo. Nós criamos um arranjo do tipo double, né, mas a gente poderia criar de qualquer um dos tipos de dados que conhecemos. Inclusive, nós, ao longo do semestre, vamos aprender a criar estruturas que são compostas de mais de um campo, e a gente também pode fazer arranjos com essas estruturas. E, independente do tipo, né, a gente consegue fazer o arranjo dessa forma, né, já criando o arranjo e eventualmente fazendo a inicialização, né, com a sintaxe, o tipo do dado, o nome da variável e o tamanho do arranjo, ou usando a alocação dinâmica de memória, né, criando uma variável do tipo ponteiro para aquele tipo, né, o arranjo vai ser de elementos de um dado tipo, a variável que vai ter a referência a esse arranjo, ela vai ser do tipo ponteiro para esse tipo. Fazemos o cast, fazemos o malloc e pedimos, né, para o malloc alocar a memória para a gente, correspondendo ao tamanho do arranjo vezes o tamanho de cada um dos elementos do arranjo, que é dado por sizeof, o tipo de dado do nosso arranjo. Então, o tamanho do arranjo é o número de elementos do nosso arranjo. E, novamente, como já foi dito, para os dois tipos de criação de arranjos que vimos, os índices dos elementos variam de 0 até tamanho menos 1, né? Tamanho do arranjo menos 1. Então, como exemplo, né, podemos criar arranjos do tipo float, double, int, e veremos outros tipos de dados ao longo do semestre. Tendo criado o nosso arranjo, como que calculamos o preço médio, né, dos materiais da nossa piscina, que são justamente os valores que estão ali dentro do nosso arranjo. Podemos fazer, né, um for variando de 0 até 3, né, com valores válidos 0, 1, 2 e 3, e criamos aqui uma variável média, somamos, inicializada com 0, e daí somamos o preço de cada um dos materiais, né, vamos somar 1.500, 1.100, 750 e 500 na variável média, e depois dividimos ela por 4, e com isso temos o preço médio dos materiais. Aqui a pergunta, isso vai funcionar? Vai. E se o nosso arranjo mudar de tamanho, né? Foi comentado já que a gente não consegue mudar, que o arranjo tem tamanho fixo, né? Durante a execução não dá para mudar ele de tamanho. Não é isso que está sendo perguntado aqui nesse slide. A gente está comentando que e se esse arranjo fosse criado com outro tamanho que não 4, né? Ele foi criado com 4 elementos, por isso o nosso for foi de 0 até 3, né? Enquanto fosse menor que 4, e a média, e para o cálculo da média a gente dividiu o valor da soma dos elementos por 4 para ter a média, né? E se tivesse 5, 6, 7 elementos, o que teríamos que fazer? Teríamos, né, que mudar esse 4 que está aqui e esse 4
que está aqui. E, obviamente, todo lugar que nós fizéssemos uma interação por todos os elementos do nosso arranjo, a gente teria que ajustar, né, esse valor, o tamanho do arranjo, em cada um desses lugares no nosso código para, de fato, percorrer todos os elementos. Se a gente tivesse a constante, tivesse número 4, né, declarado, colocado no código em cada trecho que a gente usa o nosso arranjo. Na linguagem C, diferente de outras linguagens, não tem um atributo predefinido vinculado ao arranjo com o tamanho dele. Em outras linguagens existe um campo, um atributo que fala, esse arranjo tem tamanho 4, esse arranjo tem tamanho 5. Já que não existe isso, é comum quando a gente cria um arranjo, ou criar ele dentro de uma estrutura que possa ter esse campo, que a gente vai aprender sobre isso mais para frente nesse semestre, ou criarmos uma constante que guarde esse valor, assim a gente usa essa constante no código inteiro, é só mudar o valor dessa, se a gente for criar o arranjo com outro valor, é só mudar o valor dessa constante em um único trecho do código. Então é o exemplo que a gente vai usar aqui, né? Eu criei uma constante chamada tamanho, que guarda o tamanho do nosso arranjo, né, o número de elementos do nosso arranjo. Então, tanto no for quanto no cálculo da média, né, que vai precisar dividir a soma dos valores pelo número de elementos, eu estou usando essa constante. Se eu for inserir um novo elemento, um novo preço, eu insiro aqui na inicialização e mudo esse valor 4 para 5. Já não preciso mudar em mais nenhum outro trecho do nosso código. Com isso, nós terminamos a segunda aula sobre arranjos. Muito obrigado por assisti-la. Nos vemos na próxima aula.